Qual é a cirurgia ideal para o descolamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje nós vamos tocar neste assunto tão delicado que é o descolamento de retina e na escolha da cirurgia ideal para cada caso. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal muito interessante sobre os 4 tipos de cirurgia para tratar o descolamento de retina. Na verdade, do ponto de vista técnico, são 3 tipos e mais o laser, mas não é fácil definir qual é o tipo ideal para cada caso. Isso às vezes é até discussão de congresso, varia muito conforme a situação do paciente, conforme a preferência do cirurgião. Mas sim, existem técnicas que são mais indicadas para um caso, para outro caso. Então, se você está passando por um descolamento de retina ou conhece alguém, preste muita atenção a este vídeo, marque uma consulta comigo para que eu possa avaliar o seu caso pessoalmente, mas eu vou explicar hoje de uma forma geral qual cirurgia desses 4 formatos de tratar o descolamento de retina, qual é mais indicado para cada caso. Eu vou começar pelos mais simples e vou chegar até o mais complexo, então preste atenção em todo o vídeo. Inicialmente, quando o descolamento de retina está começando, ou seja, se nós pegarmos lá apenas um rasguinho na retina ou então uma área de degeneração que está começando a rasgar com mosquinhas volantes, pacientes míopes ou então um descolamento de retina muito pequeno, nós podemos optar por realizar a fotocoagulação a laser, que são disparos de laser realizados ao redor da área afetada para que o quadro não progrida, ou seja, o laser não vai colar uma retina que está descolada, mas ele vai gerar uma proteção, uma cicatriz ao redor da área afetada e aí a tendência, na grande maioria dos casos, é que esta área não progrida. O laser, como qualquer cirurgia, não é 100% garantido, então é importante fazer bastante repouso. Se você está com mosquinhas volantes, foi lá no médico, ele detectou um rasgo na retina, fez o laser, é muito importante fazer repouso nos primeiros dias para dar tempo de o laser cicatrizar. Afinal de contas, o laser não funciona instantaneamente, mas ele leva alguns dias para fazer o efeito, então converse direitinho com o seu médico, combine o repouso, a recuperação, como é que vai ser. Mas sim, se o descolamento de retina for pego bem no início, quando é muito pequenininho, quando existe só um rasguinho na retina, ele é bastante eficiente e muitas vezes acaba evitando uma cirurgia mais invasiva. O segundo tipo de cirurgia que eu vou falar é a retinopexia pneumática, que é um tipo que eu gosto muito de fazer, é um tipo que é muito realizado nos Estados Unidos, porque como é minimamente invasivo, ele permite uma recuperação muito boa do paciente e da sua visão. Claro que há outras formas mais invasivas que são muito boas, mas aí a recuperação geralmente é um pouco mais delicada. Claro que a indicação pode variar de médico para médico, inclusive até dependendo do caso, mas eu costumo indicar a retinopexia pneumática quando o descolamento de retina não é tão grande e quando o rasgo está localizado na metade superior do olho, ou seja, da retina. Não apenas nas 6 horas superiores, mas um pouquinho, às vezes, assim, dos lados nós também podemos indicar, porque aí o paciente, após a colocação de uma bolha de gás dentro do olho, é uma microinjeçãozinha na qual nós colocamos uma bolha de gás dentro do olho, nós vamos posicionar a cabeça do paciente para ficar paradinho ali algum tempo com a bolha em cima do buraquinho para que ele feche. E como a bolha vai sempre para cima, então é claro, se o buraco estiver na parte de baixo da retina, é muito difícil a pessoa ficar de cabeça para baixo. Então a cirurgia dificilmente vai ser efetiva se o rasgo estiver na metade de baixo da retina ou pior ainda, bem lá embaixo. Se for levemente embaixo até é possível, porque aí nós podemos deixar o paciente de lado, levemente inclinado, e com uma bolha grande é possível cobrir até um pouco além das áreas laterais. Mas quando o rasgo é superior ou nas horas mais superiores, então é uma cirurgia mais fácil de ser realizada, porque a posição do paciente não vai ser tão complexa depois e ajuda muito na recuperação, porque como apesar de que às vezes o efeito da retinopexia pneumática é rápido, a retina para colar novamente, realmente grudar, ele leva alguns dias. Então o ideal é que o paciente fique alguns dias tentando manter a posição da cabeça de forma adequada o maior tempo que puder, e aí então é realizada a injeção da bolha de gás e no mesmo dia, no dia seguinte ou 2 dias depois é feita a aplicação de laser. Às vezes nós fazemos mais de uma aplicação de laser para cercar toda aquela área afetada e permitir que a retina
fique colada. O terceiro tipo de cirurgia para o descolamento de retina era muito realizado antigamente, que é a retinopexia com introflexão escleral. É um tipo que eu gosto muito também, porque permite uma recuperação visual às vezes melhor que a própria vitrectomia. É uma cirurgia um pouquinho mais chata, porque nós temos que colocar uma faixinha de silicone junto à parte branca do olho, então a recuperação é um pouquinho mais delicada, o paciente fica com o olho mais inchado, mais vermelho, mas é um tipo que pode ser utilizado até mesmo quando a retina está totalmente descolada. Só não é indicado em casos, por exemplo, onde existe uma hemorragia dentro do olho, alguma opacidade que impede a visualização, quando existe PVR, que é uma fibrose na retina que vai impedir a retina de ir para o lugar, e casos onde existem rupturas muito grandes em várias áreas da retina, eu acho que não vale a pena, aí é melhor ir para a vitrectomia mesmo. E também existem algumas situações específicas, como por exemplo, se o paciente é jovem, é um paciente que tem o vítreo ainda aderido, é um paciente que tem o cristalino natural, não tem catarata, esta técnica é muito boa, porque ela não requer que você vá lá mexer no vítreo, puxar o vítreo, não vai também gerar catarata. Toda cirurgia pode gerar catarata, mas a chance dela gerar catarata é menor do que na vitrectomia. Então, nesses casos de pacientes que ainda não operaram catarata, principalmente pacientes jovens, quando a retina não está dura, não está fibrosada e principalmente quando não existem muitos rasgos, é uma técnica muito boa. Então, é colocada a faixinha de silicone que aperta o olho de fora para dentro e aí vai ajudar a fechar o rasguinho, e nós podemos associar também uma bolha de gás que vai empurrar o buraco de dentro para fora, fazendo então um fechamento duplo de fora para dentro e de dentro para fora. Já se o paciente tiver um pouco mais de idade e tiver já operado catarata, muitas vezes nós nem consideramos muito realizar apenas a introflexão escleral em casos mais avançados. Nós vamos direto para a vitrectomia. Até é mais fácil de fazer a vitrectomia quando a pessoa não tem mais a catarata, já tem uma lente acrílica implantada, porque essa lente não vai virar catarata, ela vai ficar lá transparente. Aí nós removemos realmente todo o vítreo, inclusive a base vítrea aqui em cima. Se a paciente tem o cristalino, é mais difícil de ser removido. Então, pacientes que já operaram catarata, muitas vezes até em quadros bem iniciais, nós optamos por fazer a vitrectomia, porque acaba sendo uma cirurgia mais prática. E também, como eu estava dizendo anteriormente, casos mais avançados, onde a retina está muito descolada, está toda descolada com vários rasgos, às vezes até o que nós chamamos de ruptura gigante, PVR, que é fibrose na retina. Então, nestes casos é indicada geralmente direto a vitrectomia. Nos outros casos também pode ser. Hoje em dia nós temos realizado muito a vitrectomia para o descolamento de retina, até para casos mais iniciais, mas lembrando que algumas situações, principalmente pacientes que ainda têm o cristalino natural, mais jovens, vale a pena ver se existe alguma outra forma menos invasiva de realizar a cirurgia. Já nos casos mais avançados, hoje em dia é quase indiscutível. A vitrectomia é a forma mais indicada, inclusive nós fazemos muita vitrectomia porque ela é utilizada para fazer cirurgia do buraco macular, membrana epirretiniana, hemorragia vítrea, um monte de coisas. Então é uma cirurgia com a qual eu estou muito habituado, a maioria dos retinólogos hoje em dia faz muita vitrectomia e inclusive nós podemos associá-la à introflexão escleral, ou seja, fazer a vitrectomia, botar a faixinha de silicone e também no final da cirurgia colocar gás ou óleo de silicone. O óleo de silicone é bom também porque ele fica lá bastante tempo, então casos mais graves, onde nós queremos observar a retina durante algum tempo, o óleo vai ficar lá protegendo. O gás é absorvido pelo próprio organismo, então evita uma outra cirurgia, mas o óleo de silicone precisa ser removido em um outro procedimento no futuro. Se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, aproveite para deixar um comentário, não esqueça do like, inscrever-se no canal e também marcar uma consulta comigo aqui para você ou seu parente se estiver com dúvidas em relação ao descolamento de retina. Um abraço e até o próximo vídeo.